obrigada, boa noite a todos mais uma vez. Existe um trecho de um poema pela mediunidade de Chico Xavier, do espírito Castro Alves, e que consegue traduzir de uma forma poética a essência apresentada pela doutrina espírita e também por Leon Denis, especialmente na obra O Problema do Ser, do Destino e da Dor, e que nós gostaríamos de compartilhar esse trecho. Castro Alves diz assim: é a dor que através dos anos, dos algozes, dos tiranos, anjos puríssimos faz, transmutando os neros rudes em arautos de virtudes, em mensageiros de paz. Tudo evolui, tudo sonha, na imortal ânsia risonha de mais subir, mais galgar. A vida é luz, esplendor. Deus, somente ao seu amor, o universo é o seu altar. É exatamente essa a concepção que a doutrina espírita nos apresenta em relação à dor. E é exatamente sobre isso que Leon Denis trata ao final da obra que estamos aqui estudando. E é interessante que não é por força do acaso, não é por uma simples coincidência que Leon Denis coloca a questão da dor, que ele inclusive apresenta como uma potência da alma ao final, perto inclusive do amor. É uma consequência natural da compreensão do que veio antes. Quando nós estudamos e tivemos aqui uma ajuda, né, do Leonardo, uma ajuda do Alberto para essa compreensão, que certamente não descarta de forma alguma o contato de cada um de nós com a obra e com a linguagem do próprio Leon Denis. Mas Leon Denis vai desenvolvendo um raciocínio em relação a quem somos, o que estamos fazendo aqui, quais os nossos propósitos existenciais, por que existimos, por que retornamos, para onde iremos, quais as consequências das nossas atitudes. E a dor entra para facilitar a compreensão desses aspectos, porque Leon Denis vai falar, e ele vai repetir isso em outras obras, inclusive num texto magnífico, que é inclusive um texto de Leon Denis como espírito, através da mediunidade da querida Ivone do Amaral Pereira, quando ele vai fazer uma balada sobre a dor. E nesse texto que todo aquele que ama a escrita de Leon Denis consegue reconhecer perfeitamente a fidedignidade ali do seu traço, da sua pena, ele vai repetir algo que aparece aqui também. Do quanto a dor, no nosso estágio evolutivo especialmente, é democrática. Por todo lado que cada um de nós olhe, perceberemos que há a presença da dor, que há a visita dessa professora, dessa que Leon Denis chamará de mestra. E a concepção que a doutrina espírita apresenta e que Leon Denis desenvolve em torno da dor, muda em absoluto o nosso olhar em relação a essa mensageira, em relação a essa professora tão rígida, tão austera, que muitas vezes consideramos inflexível. Porque o mundo vai nos apresentando anestesias, analgesias, cada vez mais possibilidades de nos furtarmos à dor, a qualquer tipo de dor física, e gostaríamos, alguns pacientes me dizem, inclusive, como eu gostaria que existisse uma pílula mágica, qualquer coisa que arrancasse do meu peito essa dor que eu sinto, a dor da falta, a dor da saudade, a dor da frustração, a dor da decepção. Aquelas dores que vêm muitas vezes como decorrência de transtornos depressivos, ansiosos, transtornos de humor, aquelas dores silenciosas que muitas vezes a pessoa que convive não consegue identificar, até subestima, mas que aquele que está vivendo, aquele que está passando sabe o quanto dói. E Leon Denis muda a nossa perspectiva em relação à dor, ao nos dizer que a dor, ela trabalha para o amor. Existe uma lei universal no universo.
Essa lei está acima de todas as outras, rege todas as outras leis. Essa lei se chama amor. E a dor não trabalha sozinha. A dor está a serviço do amor. Portanto, em todas as situações que pudermos observar uma expressão da dor, porque ela pode se apresentar com diferenças significantes, lembremos-nos, e é isso que Leon Denis nos conclama a pensar, que há sempre algo, há sempre um poder oculto, uma mensagem que não estamos enxergando, que é uma mensagem de amor. Não é uma mensagem de vingança, não é uma mensagem de revolta, mas que necessitaremos ter olhos de ver, a capacidade de compreender o que essa mensageira veio nos trazer. E Leon Denis vai nos dizer que a dor, ela pode se apresentar em muitas circunstâncias, não como um pagamento de dívida, não apenas para espíritos culpados, como às vezes mesmo nós espíritas acabamos achando, se está passando por isso, fez alguma coisa, está pagando alguma coisa, como se houvesse o dono de um banco gerenciando a nossa evolução. E Leon Denis dirá, olha só, a dor é democrática mesmo. Nós observaremos homens e mulheres com grandes virtudes já desenvolvidas e que experienciam grandes dores, seja no aspecto físico, no aspecto material, seja no aspecto emocional, psicológico. Então, Leon Denis vai nos dizer que no primeiro momento, a primeira leitura que precisamos fazer da dor é que ela está a serviço do processo evolutivo. Se nós somos o espírito, como ele apresenta na parte do ser, se o nosso destino é a purificação, é a angelitude, é a evolução, e se através das múltiplas existências indo e vindo, nós vamos nos purificando, vamos talhando tudo aquilo que não nos pertence, porque em verdade somos centelhas divinas, temos todo o potencial que Deus nos ofertou de avançar, de crescer, o potencial do amor, o potencial do poder, o potencial da sabedoria. E é através dessas múltiplas experiências que vamos nos desenvolvendo, que esse diamante bruto vai destituindo aquela ganga que o envolve, para que o seu real brilho, o seu real fulgor venha à tona, para que as potências da alma que somos possam realmente brilhar e que as pessoas possam bendizer ao nosso Pai que está nos céus. E a dor, ela aparece como um recurso, como um mecanismo evolutivo. Então, se nós observamos na própria matéria as crianças passando por diferentes experiências que nós consideramos dolorosas, afinal de contas, elas caem para que possam andar, para que possam correr, e em nenhum momento nós temos vontade de privar as crianças dessas experiências, elas precisam passar por isso para crescer. Assim como as crianças precisam também, dizem os estudiosos da psicologia, passar pela experiência das frustrações naturais, não aquela frustração criada por cada um de nós, mas aquela frustração natural daquilo que ela gostaria e que acabou, daquilo que foi programado e não poderá ser como ela gostaria. E é essa experiência da frustração natural que acontece na vida. Por que é importante essa frustração para a criança? Porque são as pequenas frustrações, essas pequenas dores que nós poderemos acolher, nós poderemos orientar, mas não retirar a experiência, porque é a partir dessas pequenas experiências que essas crianças amadurecem com o suporte emocional necessário para que na adolescência, quando uma amiga não queira mais ser amiga, quando o namorado termine o namoro ou qualquer coisa do tipo, quando não passe no Enem, quando não passe no vestibular, ela suporte, ela tem um arcabouço moral desenvolvido, emocional, psicológico, para conseguir passar por essas experiências sem desejar fugir da vida, desistir, porque não está acostumada com a frustração. Então, se a ciência do mundo já sabe isso em relação ao desenvolvimento das nossas crianças, Leon Denis, há tanto tempo atrás, há tantos e tantos anos atrás,
já nos dizia que a dor tem esse potencial de nos levar para frente, de nos levar para o alto, de desenvolver em nós aspectos emocionais, espirituais que nós desconhecemos, que nem sabíamos que existiam em nós. Qualquer um aqui que já tenha passado por uma experiência realmente dolorosa poderá dizer. Dar o testemunho dessa verdade e concordar quando Leon Denis fala sobre isso. Porque quantas e quantas vezes nós dizemos, se alguém me dissesse que eu passaria por essa experiência e conseguiria resistir, eu não acreditaria. Porque é exatamente no campo de batalha, exatamente diante da luta, da adversidade, da perda, da dor, que nós descobrimos em nós potenciais já existentes que estavam adormecidos. Músculos emocionais e espirituais que nós não sabíamos que estavam ali, mas que na experiência são provocados, vêm à tona, são desenvolvidos. Existe, portanto, essa dor que é fruto natural do nosso processo evolutivo, que nos provoca a avançar, a crescer, a sair da acomodação. E existe ainda aquela dor reparação, aquela dor expiação, aquela dor que, como nosso querido Alberto estava falando, a partir de escolhas, muitas vezes inconscientes, escolhas pela acomodação, escolha pelas paixões excessivas, nós vamos então utilizando de forma equivocada o nosso livre-arbítrio e vamos assim acarretando um cenário expiatório, um cercadinho, uma experiência que teremos de passar, que teremos de reparar, não para que soframos, o objetivo nunca é esse. O objetivo é que a dor faça o seu trabalho, desenvolva o que tem a desenvolver, nos ensine o que temos a aprender. E assim, existem ainda aqueles seres que vêm periodicamente à Terra já purificados em muitos aspectos, não necessariamente já perfeitos, como o nosso Mestre Jesus, mas seres que já estão na escala evolutiva como espíritos bons, que já avançaram mais do que a maioria dos habitantes do nosso planeta, do que a maioria de nós. E que vem nos dar o testemunho dessa experiência, nos ensinar como atravessar a dor, como atravessar a dificuldade, como nós poderemos transformar as nossas lágrimas de dor em possibilidades de consolar o próximo, como poderemos desenvolver a empatia, essa capacidade de nos colocar no lugar do nosso irmão a partir das nossas próprias dores, a partir das nossas próprias experiências. E o mais interessante, meus amigos, é que o lugar de fala de Leon Denis não é o lugar de um teórico, não é o lugar simples de um homem de gabinete que estudou bastante e que começou a escrever uma teoria sobre a dor. É o lugar de alguém que já atravessou experiências dolorosas em múltiplas existências e que, especialmente na existência como Leon Denis, enfrentou dificuldades das quais nós nos queixamos diariamente. Cresce numa família muito simples, experimenta a privação, mudanças constantes por conta do trabalho do seu pai. Necessita trabalhar desde muito cedo, exigindo do seu corpo, da sua vista, mais do que o seu corpo e a sua visão poderiam, inclusive, ofertar. É aquele mesmo paladino que entregaria sua vida toda ao dever, ao trabalho incansável. É aquele mesmo que escolheu abrir mão da vida afetiva e familiar que ele ambicionava para cuidar dos seus pais, que necessitavam dele. É aquele mesmo que dedicou a sua voz, a sua escrita, a sua fala, no momento em que não era assim tão fácil ser expositor espírita, como seria hoje, como nós vemos hoje. No momento em que a doutrina espírita era vista por muitos como um absurdo, era criticada por um lado por religiosos, de outro lado por aqueles considerados ateus, materialistas, pessimistas. Leon Denis é a voz vigorosa que não terá medo. Jerônimo de Praga incansavelmente dizia: coragem, meu filho, siga, eu estarei logo em seguida te sustentando. E ele seguia sem medo e sem receio. No final da sua vida,
ele enfrentaria ainda mais um testemunho de resignação, porque ficou praticamente cego, e aquele homem tão independente, aquele homem tão corajoso, precisaria da ajuda dos outros para realizar as suas atividades. Então, Leon Denis é alguém que nos fala daquilo que ele mesmo experienciou e que nos diz: meus irmãos, bendigamos a dor que nos visita, deixemos que ela faça o seu trabalho. Ela é mensageira do amor a serviço da nossa própria evolução. Muito obrigada.